PT acha agora que tem que mexer em toda a política econômica que está sendo implementada, inclusive com medidas como essa, de aquela sempre bandeira histórica do PT de taxar ricos, apresentaram essa de PVA para jatos, para helicópteros, algumas outras medidas. Eles querem voltar ao que tinha sido feito na nova matriz macroeconômica de ampliar o tamanho do Estado, ampliar concessões via BNDES. Para variar. Estão buscando de novo essas medidas, estão pedindo para que o governo faça essas medidas. Segundo fontes, vão ser anunciadas um pacotão de medidas do PT para o governo, para que esse 2016 seja bem diferente de 2015. O PT, a informação que tem, o que se vazou, né, é de que a tabela, né, de IR teria uma nova faixa com alíquota de 40%, hoje é 27,5%, para os por mês. E isenção para salários até 3.800. Né? O PT calcula que o ganho seria de 80 bilhões de reais. Né? Entre outras, né, eles defendem um imposto semelhante ao IPVA para jatinhos e helicópteros também. Então, esses seriam os destaques. Além, óbvio, da mensagem ontem, né, do Rui Falcão criticando, né, o governo tem que dar uma guinada à esquerda, tem que avisar eles que o dinheiro acabou, né? Exatamente. A gente acho que justamente o governo parece que não vai ceder, que eles estão falando, já comentaram essas medidas que vazaram, que a única mudança do Nelson Barbosa para o Joaquim Levy vai ser a forma e como vai se fazer o ajuste fiscal, mas que o equilíbrio fiscal seguirá como principal meta desse governo, retomar o equilíbrio fiscal para que aí sim volte ao crescimento do país. Mas existe uma pressão muito grande da base aliada para que defenda um pouco os empregos, defenda muito a manutenção dos empregos, porque já está uma percepção tanto da oposição quanto do governo de que esse primeiro semestre, o mercado de trabalho vai sofrer muito. Hoje a gente teve a sondagem de serviços que veio com uma alta, se não me engano, de 0,7 ponto, mas o próprio coordenador da pesquisa falou que não é suficiente para mudar a perspectiva de 2016 e a sondagem de serviços reflete muito no mercado de trabalho, com os serviços não enxergando uma melhora para o futuro, aquela demissão para conter futuros prejuízos, ele já demite antes, né? Não acreditando que a situação do país vai melhorar, nem a do seu negócio. Vamos lá, ninguém fazendo perguntas, pessoal aqui. Eu só falando para produção, porque às vezes uma pergunta aqui, mas a produção tá dizendo que tá tudo ok, né, Luquinha? que às vezes a produção tem que liberar as perguntas. Vai liberar aí, Luquinha? A produção falou que vai liberar ali, já que é final de ano. Mas vamos lá. E o que você acha? O BC eleva juros? O que você acha em janeiro? Vamos lá. Esse foi um outro ponto citado. Se pergunta, eu faço. Ótimo, a gente faz uma pergunta pro outro, então. Foi um dos pontos que está sendo mais criticados pelo Rui Falcão, presidente do PT, que deve estar nessa cartilha, nesse pacote. De que eles não querem mais juros, inclusive eles querem que corte juros. Mas acho que tudo caminha para uma elevação em janeiro. A gente teve na semana passada o relatório trimestral de inflação, que veio muito em linha com o que tinha sido apresentado na última reunião do Copom, na última ata da reunião. Então, a questão vai ser muito mais em torno de quanto que vai subir essa primeira elevação, quanto que vai ser. Já tem umas estimativas mais prontas dos economistas de mercado falando que esse novo ciclo vai ter em torno de 1,5 a 2 pontos. Então a questão é se já vai ser de meio, se vai ser de 0,25, se eles vão mais leves, ou se já vai ser um pouco mais forte, 0,75. Acho que a questão vai mais em torno disso. Acho que tanto aqueles economistas que defendem quanto aqueles que criticam a elevação da taxa de juros, eles já convergem na opinião de que vai ocorrer uma nova elevação na taxa de juros para conter um pouco as expectativas futuras, porque a inflação provavelmente vai ficar acima do teto da meta novamente em 2016. Eles vão mudar a meta, você viu? Esse é uma... Aqueles que poderiam mudar a meta para 5,5, aí como tá 2 pontos percentuais para cima, para baixo, esquece para baixo, né? 2 pontos percentuais para cima, eles acreditam que ficaria dentro do teto da meta, que seria 7,5%, mas mesmo assim, se mudarem, poderia estourar o teto da meta, né? Tem a discussão agora de combustíveis também.
um outro boato saiu, né? Que representa bastante, né, da inflação. É aquilo que você falou, né? Aquela conta, né? A cada 10% para cima, vamos lá, de reajuste de combustível, vamos dizer para baixo, é 0,3, né, no IPCA, então Já vai é representativo. forte. Só gasolina, fora diesel. Como gasolina está 25% de prêmio em relação aos preços internacionais, diesel 40%, você poderia ter aí 0,60, 0,65 de impacto no IPCA, é relevante. E aí vamos, né? E aí a gente não consegue voltar ao equilíbrio. E a gente vê que essa é uma... Só nessa primeira semana do Nelson Barbosa já ter essa discussão, Sim. é uma mudança bem forte porque a gente teve do Joaquim Levy, né? Porque, se eu não me engano, em agosto, o Joaquim Levy, junto com o Tombini e a Dilma, o Conselho Monetário, eles definiram que em 2017 eles vão apertar ainda mais o controle em torno da inflação e reduzir de 2 para 1,5 ponto para cima ou para baixo do centro da meta de inflação. Se subir para 5,5 centro da meta, a gente vai totalmente na direção contrária do que a gente caminhou em 2015. Então, exatamente como foi dito, uma forma diferente de chegar ao equilíbrio fiscal que pode trazer maiores dificuldades, né? Isso, até a pergunta aqui do Sérgio, né? Com o corte de gastos do governo, o desemprego tende a aumentar? Essa é a primeira pergunta. Isso pode ser um dos fatores pelo quais o governo reluta em cortar gastos? Acho que nem só pelo corte de gastos, né? Talvez, se tivesse sido os cortes certos, né? Se realmente os cortes de despesas corretos e estruturais, que são clamados pelo, digamos, uma parcela bem significativa de empresários, de economistas, de analistas, talvez isso trouxesse uma retomada de confiança, né? A gente está vendo na Argentina o quanto mudanças ainda singelas já estão trazendo uma euforia na expectativa de investidores, tanto domésticos quanto externos. Então, talvez um corte certo, correto, onde deveria realmente ser feito, poderia trazer um efeito inverso, poderia trazer explodir a confiança, e a perspectiva futura já traz para o presente. Os empresários já fariam com que já aprovariam novos projetos, acreditando que realmente o governo estaria caminhando na direção correta. Mas não é o que parece que vai ser feito nos próximos meses. Nos próximos dias a gente teve hoje, inclusive, uma pesquisa, né, que saiu sobre a Previdência, a reforma da Previdência, que é uma das que o Nelson Barbosa está falando que irá ocorrer em 2016. 80% da população é contra a reforma da Previdência. Então a gente vê que é extremamente necessário que a narrativa dessa reforma seja super bem feita, super bem explicada, para que aí sim o governo consiga fazer o que realmente precisa. A gente sabe que cerca de só 10%, se eu não me engano, do orçamento realmente o governo pode cortar. Então a gente tem muita parte do orçamento do governo, como que se fala ao contrário, não é flexível, é muito enrijecido. Então o governo já vira o ano, já vira 2016 com 90% do orçamento engessado, não pode fazer nada. Então fica difícil retomar o equilíbrio assim. Agora sim, várias perguntas, Celso. Responde. Vamos lá. O pessoal perguntou aqui sobre o boato do dólar vai chegar a R$5, o Júnior, o que acham? Né? Eu lembro que em março, acho que do ano passado, fevereiro, fiz uma gravação para Infomani dizendo que o dólar poderia chegar a R$4. Pessoal, do ano passado ou desse ano? Desse ano. Não viramos o ano ainda. Isso aí. R$4, o pessoal riu, não chegou. Aí quando o dólar chegou a voltar, né, ele subiu, depois ele voltou, depois ultrapassou, ninguém fala nada, né? Vai 4,20, bateu no dia 23 de setembro. Né? Ninguém falou nada. Não é boatos do dólar chegar a R$5, Júnior, né? Porque boatos é quando seria uma coisa que a gente controlasse, né? Vai ter um evento, alguma coisa assim, mas não é. A tendência é de alta. O que vai fazer o nosso dólar disparar, né? O dólar disparar, nosso dólar não, né? O dólar disparar ou não em relação ao real, vai depender, primeiro, tem impeachment ou não? Não tendo, ela permanecendo no cargo, quais são as medidas a serem tomadas? Está acontecendo o ajuste fiscal ou não? O Congresso vai apoiar as medidas e votar ou não? Então são vários questionamentos. Em palestras aí pelo Brasil, tenho viajado e falo isso. Pior cenário,
o governo não aprova nada, ela permanece no poder, o Congresso não aprova nada, não tem nenhum ajuste fiscal, nada é feito. Chegamos com uma dívida pública de 90% em 2018, no ano das eleições. O Congresso não aprovou nada, o governo só gastou, a gente vai sendo cada vez mais rebaixado. O dólar não vai estar 5 em 2018, vai estar 6, 7 reais. Mas não é o cenário que é nosso cenário base, não é o cenário que a gente trabalha. Por quê? O dólar é o principal ativo que os políticos olham. Bolsa, se for 30 mil, eu não estou nem aí. O dólar, sim, começa a disparar e falam, caramba, tem alguma coisa errada. É o único, não é juros DI, curva de juros, nada disso. O dólar que eles olham. Então, acredito eu que o dólar andando, os políticos começam a se movimentar e falar, caramba, o dólar está subindo, tem uma coisa errada, tem algum processo, algum problema. E o outro que também não deixa o dólar subir muito, aí no curto prazo, principalmente, é uma possibilidade de alta de juros, né? Nós tendo aí a taxa de juros real mais alta do mundo. Então, atrai o investidor estrangeiro. Pô, a dificuldade da default, da dívida, é muito baixo para o Brasil. Então, assim, você olha o juro real nosso, né? Você tem aplicações a 18%, 19% ao ano, com uma inflação de 11%, tem 8%. Qual país que tem isso? Então, isso também atrai um pouco esse fluxo de dólar, mas a tendência é de alta. Discussão se vai a 5 já foge do fundamento. Por fundamento, não deveria atingir, sei lá, 4,20 no ano que vem. A gente estaria falando ali de mais uns 5%, podendo até ser mais, né, do que isso. O CDI deveria apresentar um desempenho mais positivo do que o dólar. Mas se tiver essa ruptura, ela permanecendo no poder, o Congresso não aprovando nada, ele pode terminar o ano sim, de ano que vem a R$5. O que você acha? Eu concordo com praticamente tudo que você falou. falou. Boa parte, mas não concordo com tudo. Aquilo que você falou do risco de default, só para lembrar, os investidores, quando a gente fala com o pessoal de fora, eles falam que eles estão tranquilos com a situação daqui, que as reservas que o país tem são suficientes para não tirar o sono deles. E exatamente como a Argentina agora, trazendo essa guinada, recupera os investidores, eles também perguntam bastante quando que a gente pode voltar, quando que a gente pode investir. Eles não querem virar os olhos, né? É uma posição interessante para eles. Em termos de dólar, assim, de quanto pode chegar, pode caminhar, acho que as duas principais questões do ano que vem seguem sendo, quer dizer, uma segue sendo, que é a desaceleração da China, a outra agora passa a ser como vai ser o ritmo da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Se no ano passado a gente virou 2014 para 2015 questionando de novo como seria a desaceleração da China e se os Estados Unidos subiriam juros, agora a gente já sabe que sobe. A questão é de como vai ser esse ritmo, se vai ser mais gradual, menos gradual. Hoje, os analistas de fora acham que os Estados Unidos só voltam a subir juros em junho. Então, trariam mais 2 elevações em setembro e dezembro, 3 altas de juros no ano que vem, 2016. Mas, caso mude, caso os indicadores sejam mais rápidos, venham mais positivos, o Fed, lá, o Banco Central dos Estados Unidos, volte a falar de uma elevação mais rápida, isso acelera um pouco a valorização do dólar frente às outras moedas. De qualquer forma, subindo juros lá, desvaloriza um pouco a moeda daqui. Isso é um ponto que vai fazer com que o real desvalorize ano que vem e provavelmente passe os R$4, a barreira dos 4 facilmente. A outra é a parte fiscal, que nada, por enquanto, ocorre para que a gente mude a nossa opinião de que o fiscal vai ser ajeitado, que as medidas estruturais que são necessárias vão acontecer para que a parte doméstica seja acertada e com uma nova recessão em cima de recessão, desorganizando o sistema produtivo brasileiro. Isso vai dificultando ainda mais a nossa economia, uma economia mais fraca vai ter certamente uma moeda valendo menos. Então, a gente tem tanto pressão interna quanto externa para que o nosso real desvalorize mais no ano que vem. Se agora, no final do ano, está baixando, né, a gente estava quase em 4, voltou para 3,8, no ano que vem a gente deve sim passar a barreira dos 4 e finalizar ele, que nem o Celso falou, em torno de 4,20 pelo menos. Boa! E aí, o pessoal perguntou aqui, deixa eu pegar aqui, o Mozart perguntou sobre imposto de renda de LCI e LCA, acho que passa a vigorar sim em 2016, só acho que não vem, aí tem várias discussões, né,
tributaristas mesmo, falando que poderia cobrar estoque. Eu, particularmente, acho que não vão cobrar estoque, porque os dois principais bancos, né, que seriam prejudicados é Caixa e Banco do Brasil, o próprio banco do governo, e quanto é que o governo ganha em relação a isso. Acho que as novas emissões, sim, você teria ali uma cobrança de R, mas estoque acho difícil a cobrança. O governo vai vir com tudo que ele puder, taxar, cobrar, CID, ele vai vir, CPMF é que depende do Congresso, ele vai taxar, como ele está falando agora, de taxar, né, quem ganha mais de 100 mil por mês, o imposto é 40%. Sobre Minerva, o pessoal perguntando, a gente gosta porque acredita que o dólar é para cima, ela se beneficia da parte de exportação, né, de carnes, o preço da carne alta veio para ficar, não é olhando o mercado doméstico, mas sim exportação de carne. Ela se beneficia de uma possível abertura do mercado norte-americano, com uma chancela dos Estados Unidos, abre espaço para Singapura, Coreia do Sul e Japão também abrir esse mercado. No atual cenário, o Moza fez outra pergunta, no nosso atual cenário a gente segue recomendando Sul América, BB Seguridade e Itaúsa, sim, aí acaba sendo Itaú, a gente trocou, né? A gente trocou por Itaú, porque a gente prefere mais liquidez e porque a Itaúsa tem uma percentual 3,5%, 3% a Duratex deve ter mais um ano extremamente difícil no ano que vem, até fechou uma planta por conta de reduzindo capacidade por conta desse cenário desafiador. Seguradoras a gente gosta, principalmente porque é uma maneira de se proteger a alta de inflação e a alta de juros, porque ela pega o prêmio quando a gente paga o seguro e aplica principalmente em juros, né? Então, tendo o aumento, elas têm um retorno ali maior. O SMP aqui participando, será que o mercado vai levar a sério essa tentativa do PT em elevar o centro da meta de inflação para 5%, a fim do Banco Central não subir a Selic nesse ano? Eu acho que, primeiro, não vai levar a sério. Segundo, até a Dilma já falou isso, né? E o Banco Central também. Se tiver que levar a taxa, você pode até falar melhor sobre isso. Vai levar a taxa de juros independente do centro da meta ser 5, 5,5%, 6%. É ruim só por credibilidade, né? Isso, eles devem... A Dilma já defendeu, rebatendo um pouco essas informações do PT, de que dessas medidas que eles querem que sejam tomadas e que eles não querem que suba mais os juros. A Dilma já falou que o Banco Central tem independência, vai fazer o que for necessário, o importante é levar a inflação de volta para o centro da meta. Então ela não vai interromper nenhuma tentativa de ciclo de alta de taxa de juros, de novo ciclo. E como você falou do LCI e LCA, o próprio Levy já estava falando que... Então... Eu achava um absurdo isso, prejudicou os fundos de investimento. E até o SMP perguntando, esse aumento de taxação para aplicações de renda fixa que o governo quer implementar deve prejudicar a Sula. Não concordo. Até porque LCA e LCA eles nem botavam em carteira, porque é só pessoa física que não pagava. Era meio um Frankensteinzinho, né? Você tirou de muitos fundos de investimento, o investidor, para colocar diretamente LCA e LCA, porque você conseguiu um retorno até de que fundos multimercados. Não vejo isso prejudicando as seguradoras, não. O Nós falou aqui para você tomar cuidado quando você falou que real passa os 4 facilmente. Essa opinião merece um pouco de cuidado. A minha opinião é baseada... o que eu tô falando é que se ocorrer... A probabilidade é grande. Eu entendi o que ele quis dizer. É que você afirmou... A tendência é que, novamente, o real siga se desvalorizando. Se a gente já tá quase na barreira dos 4, se desvalorizar tem que passar. Sim. Ele acredita que tende a superar os R$4. Focus já estabelece, o Boletim Focus já bota bem maior que 4 no final do ano que vem. E a gente teve uma elevação na taxa de juros esse ano nos Estados Unidos. Ano que vem, provavelmente, a gente vai ter 3. Essa é a estimativa que está dominando os mercados hoje. E isso já é um fator que pesa bastante de fora. Isso vai atrair mais capital para lá, isso vai fazer com que o dólar valorize frente não só ao real, mas as principais moedas do mundo. Um ponto que sempre estão comentando lá fora esse do dólar valorizar. É um dos principais, é o principal banco central que está indo na direção contrária. Banco do Japão tá fazendo mais estímulos monetários. China hoje falou pela manhã que vai tentar fazer mais ano que vem. Banco da Inglaterra teve resultados ruins esse mês, talvez comece a subir também os juros no ano que vem. E o Banco Central Europeu já anunciou novas medidas menos agressivas do que o mercado queria, sempre bom lembrar.
e pode fazer novas medidas no ano que vem. Então, o dólar vai continuar valorizando não só o real frente às principais moedas do mundo, e a nossa parte doméstica não está sendo resolvida, esse é o ponto. Se realmente acontecer alguma mudança que inesperada, que com o atual governo, que nem o Celso falou, é difícil de enxergar, porque a mudança esperada com o atual governo veio ano passado, que era o Joaquim Levy, e não conseguiu. Tem gente que fala que o Nelson Barbosa tem mais habilidade, que com ele toda aquela ideia do Levy vai conseguir ser implementada. Realmente, se isso ocorrer, dá uma estabilidade para a parte doméstica. Mas, se nada acontecer, realmente, se for uma repetição desse ano, tudo tende a uma desvalorização ainda mais forte, né? Sim. Vamos lá. Teve mais pergunta aqui. O setor sucroalcooleiro vem forte, com São Martinho mais moderado na Cosan. Tem a ser melhor na São Martinho, que ela tem mais exposição a açúcar. A Cosan tem outras empresas dentro, como Comgás, Rumo, tem outras empresas ali. Ela se beneficia mais em relação à alta do açúcar e do etanol também. Se tiver uma alta da CID, também. Se tiver uma queda nos preços dos combustíveis, aí gasolina e diesel prejudica a São Martinho, vale ficar aí de olho. São ativos que você tem que ficar o tempo inteiro de olho, o que o mercado está fazendo, interferência governamental, então são mais problemáticos. Tem a pergunta aqui, investidor, né? Que não vai dar para responder, porque ele fala assim, Celso, Banco do Brasil no longo prazo, 15 a 20 anos. Pô, eu tenho de mercado, eu iniciei dia 16 de janeiro de 98, então vou fazer agora 18 anos, né, em janeiro. Vi tanta coisa de lá para cá, eu vi o petróleo a 10 dólares, então vi tanta coisa de lá para cá, de 0 a 100%, quais as chances de dar certo? Sei que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, mas chuta aí. Se tiver mudança governamental, acho que tenderia a subir o ativo, mas eu não consigo olhar. Ativo para você olhar 15, 20 anos, para mim tem dois na bolsa hoje, Itaú e Ambev. Celso, a parte cambial contra a corrente de balança foi melhor esse ano, ninguém esperava. Mas era pra... Por causa do dólar. Era esperado, uma parte. Veio melhor agora, esse finalzinho de ano veio um pouco melhor. Não entendi, ele quer falar... 18. Que veio melhor do que as estimativas. Mas foi agora no finalzinho, melhorou sim. Achei que era do ano inteiro a parte cambial. Foi agora, foi nesse finalzinho, melhorou, veio 2 bi melhor. Sim, eu estou interpretando assim, né? Na opinião de vocês, qual a probabilidade do Banco Central subir a Selic agora em janeiro? Maior que 50%? A maior. Acho que já está praticamente entrando em consenso que vai subir. A questão, repetindo, não é... Acho que passa de se vai subir ou não, acho que já fica um consenso que vai. Mas ficar esperto em quanto vai subir. Se vai ser 0,25, 0,5, 0,75. Isso começa a ficar... Isso sim tem uma divergência ainda grande. Se vai ser um aperto já mais rápido ou se vai ser algo mais gradual. Palavra que está sendo tão repetida. E aí existe risco mesmo de tributar ainda mais o JCP, né? O juros sobre capital próprio, 15% hoje, até mesmo acabar com ele, de quebra tributar dividendos. Acho que tende a acabar, né? Isso, apesar que a inflação voltou, né? Isso foi num período que se tinha inflações altas. Foi criado o JCP para isso, né? Juros sobre capital próprio, a empresa corrigiu o capital dela por conta da inflação. E hoje, tudo bem, agora voltou-se a inflação. Mas foi em períodos de hiperinflação. Acho que pode sim ter essa tributação de dividendos, acaba sendo um problema. Se eu vou no Conta Corrente hoje, não vou nem semana passada nem nessa. Eles gravaram os programas, não tem nenhum ao vivo, já me informaram. A gente deve ir na primeira semana ou segunda de janeiro para falar sobre oportunidades de investimentos 2016. Sobre BTG, ABS, hoje não dá para analisar o ativo, né? Porque você analisa uma foto do balanço, né, e aquele balanço é estático dia 30 de setembro. De lá para cá, o que aconteceu? Venderam algumas empresas, será que aquele é mesmo o patrimônio? Não é? Qual vai ser o retorno? Então fica muito difícil analisar esse balanço. A gente prefere ficar de fora e olhar o balanço do quarto TRI quando ele for divulgado. Qual a opinião de vocês sobre o impedimento, sobre o impeachment? Acho que tem a probabilidade ainda relevante de acontecer. Só que, né, o governo nas últimas semanas, né, ele acabou ganhando, tendo algumas batalhas, ele foi vitorioso, principalmente na votação fechada, porque a votação aberta, aí você fala, mas a votação aberta o povo vai saber, sim, só que o governo fazendo lobby, a gente está vendo aí os estados, né, principalmente o Rio de Janeiro quebrado,
indo lá pedindo dinheiro. Tem que ter uma troca isso. Né? O Pisciani, que votou, que ano passado apoiou o Aécio, falava para retirar a Dilma do poder, agora está do lado dela. Ou seja, tende a ser beneficiado aí em cargos, sei lá. Muitos cargos sendo distribuídos nesse final de ano para tentar segurar. Muitos cargos sendo distribuídos. Comissionados, 23 mil. Ela falou que ia cortar 3 mil, cortou 300 e poucos cargos. Ou seja, não se cortou nada. Porque tem que distribuir, né, nesse cenário era de coalizão. Algo já esperado, é algo necessário que qualquer um faria no lugar dela também. Bom se deixar claro também isso, né, que é uma das armas que o governo tem, é fazer distribuição de cargos, é tentar fazer o maior possível, a troca melhor possível para que ela consiga se manter ao poder. A questão é, e aí, como é que vai ser depois, né? Se ela manter... Mantendo ela no poder, o que acontece depois? O Congresso começa a aprovar as medidas ou não? Acho que vai aprovar algumas, porque ele já vai pensar, tá bom, a gente não tirou ela, vamos pensar em 2018, eles não vão estar mais aqui, o PT vai estar no tamanho pequenininho, vai ser menor, tal, eles saem daqui. Eles saindo, a gente também não pode deixar o país ficar em frangalhos, porque a gente vai ter que pegar em 2019. Então acho que tem que começar a aprovar algumas medidas sim, principalmente olhando um dólar disparando. A questão é como que vai ser feito também, né? Porque tem muitas reformas muito importantes, como a da Previdência é a que está mais ao que parece vai chegar mais próximo, né? Não adianta também fazer de qualquer jeito, lembrando que já é um tema super delicado de se aprovar, de se votar. Então, se fosse feito de uma maneira mais correta, mais dura, talvez, assim, seria algo que teria um efeito bem maior para a economia, para o país, para todo o longo prazo. Também tem esse ponto. Pode ser que as coisas sejam feitas de maneira menos agressivas e não tenha um efeito tão grande assim que nem é o esperado. Isso. Parece que o governo quer aumentar a taxação sobre o lucro com transação em ações de 15 para 22,5%. É isso mesmo? Não ouvi nada a respeito, SMP. Os papéis para deixar para os netos são Ambev e Itaú, na minha opinião, sim, Coxinha. Celso, com o aumento dos impostos sobre bebida, você acha que impactará muito os resultados de Ambev? No passado já teve isso, já teve aumento de impostos. No primeiro momento sofre, mas depois, né, a demanda acaba tem uma elasticidade baixa, o consumo em relação a preço. As pessoas continuam consumindo. Pode até diminuir um pouco, mas o imposto é para todas as empresas de bebidas, né? Então pega todo mundo, não pega só a Ambev. A Ambev sempre, né, tem o custo base zero, né? O custo é igual a unha, tem que cortar toda semana. A gente gosta, acho que vale a pena sim. E esse governo é por um momento, né, por um período. Está falando aí, se não sair no ano que vem, 2018 tende a ser, não deve ficar mesmo, né? É possível visualizar agora, no fim do ano, se o aumento da inadimplência prevista para o ano que vem vai prejudicar de maneira relevante os bancos, né? Se prejudicar os bancos, aí prejudica tudo, né? Se você tiver o banco com aumento da inadimplência, você não tem crédito, você não movimenta a economia, não movimenta a economia, todo mundo com problema. Então, por isso que a gente prefere dar bancos no relativo, eles vêm controlando, tentando controlar ao máximo as inadimplências. O Sardinha aqui, muitas empresas distribuem lucro via JCP. Você tem a Ambev, bancos e Vivo. E se acabar, essas empresas ser atrativas, não, você começa a distribuir via dividendos, eles acabam distribuindo menos e aplicando no seu negócio. Então, tem diversas maneiras para se resolver isso. Não é porque não vai distribuir JCP e muitas ações já sofreram por conta disso. Então, bancos permanecem extremamente baratos, sem olhar Dividend Yield, Vivo, a própria Ambev. Então, mesmo assim, eles estão extremamente atrativos. Só para ter uma ideia, o Itaú negocia entre 8 vezes, né, a média histórica, e 12 vezes lucro. Está 6,7. Então está extremamente barato. Tem muita coisa já precificada em relação a isso. Não tem mais pergunta. O Nós falou que em 2015 a gente só teve 30 empresas com liquidez. Você comenta. Não entendi a pergunta, né? Se a gente teve muita pouca empresa com liquidez, acho que isso é um reflexo. Não, também, né? A empresa vai diminuindo, né? Se o impeachment não passar, vai ser duro aguentar Dilma e o PT até 2018. Eles vão querer subir todos os impostos que estão ao alcance deles. Nada de reduzir despesas obrigatórias. Concorda? Concordo. É a saída que eles vão ter que fazer, né? Gastaram demais, CPMF. Aí arrecada menos, CPMF, dentre outros. Por isso, quem mais sofre é a população de baixa renda. A gente vem falando sempre isso aqui. Quem tem dinheiro em momentos de crise faz mais dinheiro. Eu sempre cito isso.
A Selic em 2013 estava 7,25%, inflação 5, 6%, e bateu 5,91% em 2013. Ou seja, o juro real, a diferença entre a taxa Selic e a inflação, não chegava, era menos de 2%, era 1,30% de ganho ao ano, ou seja, muito baixo. Hoje você tem aplicações de 19%, 20% ao ano, vamos botar a inflação de 11%. O ganho é enorme, é mais do que a Selic naquele momento, se não tivesse, o ganho real é maior. Só que o pobre não. Imagina o pobre que tem o INPC, vai me corrigir se eu estiver errado. INPC nada mais é do que alimentos, energia e transporte. Ninguém vive sem isso. O cara, ele é pobre, ele vai viver sem. Não, ele não vive, ele tem que comer, ele tem que, a energia elétrica ele precisa em casa, ele já reduziu ao máximo, não tem mais como ele reduzir. E transporte, ele precisa se locomover. Não, mas ele não usa carro, não tem carro. Tudo bem, mas ele vai pagar passagem. E o INPC está em 11%, basicamente. Ou seja, o pobre mais afetado. Quando você olha, GPM, tem alguns indicadores, tem preço de helicóptero no GPM, tem algumas coisas que acabam não pegando, né? O real, a economia real. Então o INPC de 11 para a população pobre, que não tem nem poupança, e o salário dele não corrige isso, muita gente sendo mandada embora, não pode fazer mais hora extra, as empresas não deixam, cortando gente. Pior momento, a gente deve atingir no fundo do poço, segundo tri do ano que vem, já vem falando isso há tempos, podem cobrar, que acredito que segundo tri do ano que vem tende a ser um cenário. Então, crise é momento, é oportunidade para investimentos. É deprimente, é um momento depressivo, tudo isso, mas é um momento de investir, não de consumir. E aí a população de baixa renda é que sofre mais, né? Celso, cerca de 30 empresas com liquidez bateram o todo poderoso CDI em 2016. Você acha que bate? 30 não, acho que menos, né? Vai diminuir. A Selic está mais alta e tende a subir mais, e você tem uma economia pior, 2 anos recessivos, tá? Análise para Braskem e VEG. Braskem, a ação subiu muito por conta da hedge que ela fez no dólar, por conta do acordo que ela fez da NAFTA ARA, 102,1%, né, preço ARA, Antuérpia, Roterdã e Amsterdã, né, o preço que é negociado na Europa. Fornecimento de acordo de 5 anos com a Petrobras, já esse preço. O hedge cambial, o dólar mais alto atrapalhou as importações também, né, quer dizer, de empresas que importavam produtos petroquímicos, e a NAFTA, que é derivada do petróleo, que é a principal insumo, principal matéria-prima, se tornou extremamente barato, porque você tem aí um petróleo, um Brent a casa de 36, 37 dólares, então se tornou extremamente barato. Por isso, mas fora isso tem os riscos de envolvimento na Operação Lava Jato, seus dois principais controladores são Odebrecht e Petrobras, então a gente só prefere ficar de fora por conta disso, mas o ativo não parou de subir, muito por conta desses fatores que eu citei anteriormente. VEG é uma excelente empresa, uma das melhores empresas brasileiras. É impressionante o foco em retorno, em gestão, se beneficia de um dólar mais alto pela exportação, só que não é um ativo barato, mas é uma excelente gestão. Pode ser que ter em carteira no atual alto patamar possa ser interessante para carregar, mas a gente não vê grandes upsides para o ativo. Você gosta de Itaú e Ambev, mas cita mais 3 empresas para começar 2016 com o pé direito na renda variável. BB Seguridade, Sul América, Croton, Suzano, Fibria, por conta de dólar, Embraer, por conta do dólar também, e Cielo. Você tem mais 3 empresas aí para começar a nossa carteira. A gente segue recomendando a nossa carteira com proteção. Então, nossas carteiras estão ganhando aí na média de 10% no ano do índice Bovespa. Além disso, quem montou proteção estava ganhando entre 5% e 6%, estava ganhando aí. Então, no ano, dava para tirar do Ibovespa em torno de mais do que uma taxa Selic para quem carregou a nossa carteira com proteção no ano. Setor siderúrgico e bancos, algo novo, melhor? Siderúrgico não, continua ruim. Bancos extremamente barato. Eletrobras e CEMIG, algo positivo ou negativo que possa influenciar o ano que vem. Eletrobras, a venda da CEL, que pode ser positivo, mas eu acho que ela vai ter um envolvimento no eletrolão. CEMIG, ativo sofreu muito, a gente já vinha falando isso, estava short, CT zerou o short, ativo caiu muito. Hoje está começando a se tornar barato. Eu tenho um receio só de interferência governamental na companhia. Celso, Itaúsa está mais atrativa do que Ituba. Itaúsa sempre foi mais barata, mais descontada. O problema de Itaúsa agora é só essa participação que ela tem. 3,5% do valor de mercado de Itaúsa, que é uma holding, vem de Duratex. Duratex tende a continuar sofrendo. Eletrobras foi uma que bateu o CDI em 2015. Você que é short nela, sim, sou short, permaneço, prefiro ficar fora, a gente é short numa sexta. E essa sexta short tem dado resultado, bateu muito mais do que o Selic desde abril, quando a gente inaugurou ela. Tinha short em Vale, short em Petrobras, short em Eletrobras, short BVMF, short em Brasil Foods. Tem mais uma, são 6 se eu não me engano. A outra eu esqueci. Usiminas, boa. E aí quando você faz o combo, né? A Eletrobras subiu, beleza, mas as outras caíram muito mais. Usiminas nem se fala, Vale, Petrobras também.
Então é mais um combo que a gente fala, não é ficar short seco, e sim numa carteira, tá? Vocês têm alguma ação que vai surpreender positivamente em 2016, que vai desempenhar melhor que o restante da Bolsa? A gente acha que Itaú tende a desempenhar. Se tiver uma mudança, o impeachment, Banco do Brasil seria a aposta, né? Voaria, Banco do Brasil, acho que poderia dobrar de preço, né, de cotação Banco do Brasil, tá? O Sardinha aqui é Eletropaulo, tem tempo que eu não olho Eletropaulo, não sei se está barato, sendo bem sincero, a gente tem bastante tempo que a gente não olha Eletropaulo, vou ficar devendo essa Sardinha por conta disso, tá? Mas E a Eletrobras também ajuda, né? Ela tem uma parte, né? Ela é uma empresa que ela é tipo um banco, né, Eletrobras, e como ela concede o empréstimo em dólar, ela tende a receber isso em dólar, acabou beneficiando a companhia, mas eu acho que interferência governamental, ingerência, endividamento da companhia, tudo isso tende a prejudicar a companhia no ano que vem. Raio do Brasil, Costinha, é uma companhia boa, excelente management, gestão, se beneficia do problema da Brasil Pharma, do BTG, né, que vem mal mesmo, né, no processo de reestruturação. Na Raio do Brasil tende a crescer. Tem um projeto, né, que com o aumento da consolidação, com essa consolidação acontecendo, tem uma drogaria diferente a cada esquina no Brasil. Tendo uma consolidação, você tende a melhorar a margem das drogarias, porque elas vão pressionar, como elas vão ficar maiores, elas vão pressionar os fornecedores de remédio. Olha, eu compro de você, mas como eu compro de cara, eu vou pagar menos, senão eu compro no outro. Então, é um setor que tende a se beneficiar, mesmo em crise, apesar de que eu falei com uma distribuidora grande de remédios no final de semana, do dia 19 e 20, no interior de São Paulo, e ela falou que o remédio mesmo com a crise, que sempre vendeu mais, não está vendendo, as pessoas estão adiando compra, quer dizer, tem limite, né, para você adiar compra, mas eu vejo um cenário, tende a ter a demanda, né, a elasticidade ser positiva para remédios no atual cenário, que as pessoas não deixam de tomar, e a crise também aumenta, agrava quando você corta outras coisas. Raio do Brasil só é caro, gente, ela é caro, mas é uma empresa excelente, que vem apresentando crescimento, tem uma estratégia de compra de marcas e pontos, escolhe ponto como ninguém. Eu diria, ela e lojas americanas são as melhores, escolher pontos nas ruas, né, aluguel de lojas. Só acho caro, é um bom ativo, mas não é barato. Sobre Light, sofreu muito, não só, o problema dela não é só, tem a gestão, tem um problema no Rio de Janeiro, consumo menor de energia no Rio por conta da dependência da Petrobras, PIB, o roubo tende a aumentar, né, o famoso gato tende a aumentar por conta, crise, a população vai cortar o quê? Pô, liga o gato lá, não paga a luz, né? Então a gente ainda vê como um cenário ainda complicado. E a Brasil Pharma, difícil de dizer isso como melhor, até por esse problema hoje no BTG. Vem passando por reestruturação, são várias farmácias ali dentro, todo mundo querendo dar seu pitaco, eu quero falar isso, faz assim, faz assado, acaba atrapalhando, obviamente, o dia a dia da companhia. Tá ok? Senhores, obrigado, Coxinha, obrigado pela participação, pela audiência. A gente começou com 92, está com 159 conectados aqui, quase dobrou. Obrigado pela participação, pelo tempo de vocês, 2015, um ano complicado, mas deu para fazer dinheiro. Vocês mesmos citaram aqui ações que superaram a Selic, as nossas carteiras foram bem no ano, a gente obviamente queria que elas fossem melhor. Proteção, a gente segue recomendando carteiras protegidas, sugestões, enviem, tudo mais. Um feliz 2016, porque esse é o último XP Connection do ano. A gente volta amanhã na reunião matinal, mas é o último do ano, 2016 tem mais, apliquem dinheiro, renda fixa. A gente vai continuar esse processo de desbancarização aqui na XP. Tá ok, senhores? Um grande abraço, um feliz ano novo. Eu e ele, nós voltamos na reunião matinal, mas XP Connect acabou só ano que vem. Isso aí, obrigado, Celso, obrigado a todos. A gente vai começar 2016 fazendo aqueles programas, trazendo aquela perspectiva para 2016, tanto na parte doméstica quanto no exterior, trazer para vocês tudo que é importante vocês ficarem atentos no ano. E espero que gostem bastante. Obrigado pelos elogios, a gente se vê amanhã então na reunião matinal. Abraço. Tá.